Olá, eu sou o jornalista Albano Gado e hoje nós estamos aqui no estúdio SC Working, na Andradas 860. Falando em estúdio, você que tem aí seu projeto, seu plano de montar um podcast, uma entrevista, já sabe onde fazer. Vem conversar com o SC Working, que é a melhor estrutura, a melhor qualidade em estúdios profissionais. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente estadual do Podemos, Everton Braz. Boa tarde, presidente. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast que é um sucesso aí, né? Porto Alegre está bombando aí, né? Então a gente está muito feliz de estar aqui participando hoje. Presidente, nos conta um pouquinho a história do Podemos. O Podemos aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós chegamos no Podemos, eu assumi a presidência do Podemos em maio de 2021, né? Na verdade, toda a minha história política foi construída no PTB. Durante 26 anos eu militei no PTB, fui presidente do PTB aqui em Porto Alegre, né? Assessorei o deputado Zambiase, depois o senador Sérgio Zambiase no Senado, né? E aí, em 2021, teve toda aquela turbulência, o PTB, dirigido na época pelo presidente Roberto Jefferson, teve toda aquela loucura toda que envolveu, né, aquele momento. Nós, então, decidimos deixar o PTB depois foi extinto, né, para construir um novo caminho. Né? E nisso me acompanhou, junto nesse grupo, aí, o vereador Cássio Trogildo, na época, né, que era o presidente da Câmara de Porto Alegre, o deputado Maurício Zedric, uma série de outras lideranças, né, que nos acompanharam nesse movimento. Nós chegamos no partido, né, para organizar. O partido, naquele momento, era muito incipiente aqui no Estado, né? Tinha apenas 9 vereadores, em pequenas cidades, né? Não tinha nenhum prefeito, nenhum vereador, não tinha deputado. Tinha o senador Lazier, que tinha migrado para o partido, né? Mas o partido não tinha mais de 20 comissões provisórias no Estado, e nós chegamos, né, para organizar, né, a eleição de 2022. Um prazo bem curto ali, né? Mas desse processo a gente saiu ali muito satisfeito, vitoriosos ali, porque elegemos 2 deputados estaduais, né, quase elegemos 2 deputados federais, nos faltou menos de 1.000 votos para fazer a segunda cadeira de deputado federal, fizemos 319 mil votos para a Câmara Federal. Mas isso nasceu tudo de um propósito, que era construir um partido, né, que se apresentasse para a sociedade como um movimento capaz de aglutinar pessoas que pensem até diferentes, mas consigam convergir, né, para um propósito único, que é justamente o objetivo da gente fazer política, que é melhorar a vida das pessoas, né? Então, a gente foi construindo o partido nesse sentido, com algumas regras de convivência entre nós. A gente, né, estabeleceu uma regra básica, que é, bom, que dentro do Podemos, se um quiser o lugar do outro, empurra o outro para cima, não puxa tapete. Então, a partir dessa premissa, a gente começou a organizar o partido vem crescendo aí, a gente tem uma perspectiva muito positiva também para essa eleição. Presidente, o Podemos fazia parte do governo Eduardo Leite, Gabriel Souza. O que fez com que o Podemos dessa vez escolhesse o Zuco como pré-candidato? Na verdade, o Podemos já vem neste projeto desde o primeiro governo do Eduardo, ali no final de 2021, a gente organizou o partido, mas nós, como eu disse, viemos do PTB, já estávamos, o Ranolfo Vieira Júnior era o vice-governador, e depois assumiu como governador, né? Então, nós acreditávamos que era necessário dar continuidade ao projeto, né? O que se apresentava naquele momento era a melhor opção para o Estado. Este projeto, liderado pelo governador Eduardo Leite, do qual nós participamos, contribuímos, né? E dirigimos a Secretaria do Trabalho no ano de 2021, dirigimos a Secretaria de Desenvolvimento Rural, com o deputado Santini, que foi nosso secretário, e, por fim, a Secretaria de Turismo, também com o Santini. E tivemos grandes avanços nas áreas onde nós estivemos. Acho que o governo do Estado do Rio Grande do Sul, liderado pelo governador Eduardo, fez transformações, fez mudanças, fez construções estruturais importantes, né, para o Estado, mas acreditamos que esse projeto se exauriu, esse projeto chegou ao fim, né, e nós acreditamos que o projeto liderado pelo deputado Luciano Zucco, neste momento, se apresenta como uma opção capaz de continuar o que precisa continuar no governo, né, mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, porque tem áreas que nós precisamos avançar mais, né, e aí
poderia citar a educação, por exemplo, a própria saúde, né, que a gente acha que pode mais. A educação, nós estamos numa situação bastante delicada, né, e em outras áreas também a gente acredita que precisa um fôlego novo, um novo projeto para poder fazer com que o Rio Grande continue a buscar o seu lugar de protagonismo na nação. Também, dentro disso, nós acreditamos que a presença do Podemos na coligação que o Zuco construiu, ele pode ser justamente esta ponte, né, e a disposição do candidato de construir uma candidatura e um governo, né, que ouça, né, quem pensa diferente, quem tem projetos diferentes, mas que pode ajudar a contribuir para a construção do Rio Grande que nós precisamos. Qual é a sua opinião hoje sobre o governador, sobre o governo Leite? Eu acho que é isso. Eu acho que o governo Leite teve avanços, eu acho que fez transformações importantes para o estado do Rio Grande do Sul, mas que não pecou em algumas outras áreas e que nós precisamos agora, né, num novo projeto, construir os caminhos para que a gente possa avançar definitivamente, né, buscar soluções definitivas para o Rio Grande, soluções definitivas para a dívida pública do Estado, né, construir soluções que possam fazer com que o Estado, de forma autônoma, tenha condições de crescer, de buscar empreendimentos, de buscar novos investimentos capazes de melhorar a receita do Estado, melhorar a condição do caixa do Estado para que possa continuar investindo. E também, né, fazer ajustes que nós precisamos fazer na máquina pública, né, fazer ajustes que nós precisamos fazer ainda na gestão pública para que a gente possa realmente atender melhor a população do Estado do Rio Grande do Sul. Governo Lula, presidente. Acho que o governo Lula é aquela história, né? A eleição, né, a eleição do Lula foi uma eleição de promessas, né? Desde a picanha, né, até a questão econômica, macroeconômica, né, que o Brasil tanto precisa. E, na verdade, nada disso aconteceu, né? Na minha visão, o governo Lula é uma tremenda decepção, né, para o povo brasileiro que acreditou, né, nesse projeto, e a gente vê, né, um momento muito difícil, juros muito altos, as empresas fechando, dificuldades, né, de entendimento, né, por parte do governo, por parte de quem tem a responsabilidade de fazer, que se não socorrer as empresas, se não socorrer, né, quem produz, né, aqui a gente vive essa questão do agro, né, dos nossos agricultores em desespero, muitos tirando a própria vida, né, em função das dívidas, e o governo federal parece que não se sensibiliza com isso, né? Nós precisamos ter um governo que olhe para quem produz, que olhe para quem gera riqueza, para quem gera renda, porque é só assim que a gente vai poder distribuir a riqueza, se nós gerarmos riqueza. E como é que está o Podemos para a eleição agora para deputado estadual e federal? Qual é a perspectiva? Nós estamos num momento ainda de ajuste das nossas nominatas, né? O nosso foco partidário nesse momento, né? O Podemos não tem candidato próprio a governador, a vice ou ao Senado, nas majoritárias, né? Nós estamos muito focados na eleição proporcional. Nós acreditamos e apostamos que nós vamos crescer bastante na eleição. Nossas nominatas estão muito qualificadas, nós atraímos nomes importantes, nomes que têm uma perspectiva de fazer grandes votações, algumas novidades, outros já testados, né, e a gente imagina que nós possamos fazer uma bancada aí na Assembleia entre 5 e 6 deputados e temos assim, muita convicção que faremos pelo menos 3 deputados federais nesta eleição. O que significa para o Estado e para o Podemos a volta do Sérgio Zambiase para a política? Primeiro, para mim, particularmente, é uma alegria muito grande, né? Eu tenho toda a minha história vinculada à história do Zambiase, que é alguém com uma sensibilidade social, com uma capacidade de sentir o pulso, né, da população, do que quem mais precisa do Estado está sentindo, né? Então, a volta de Sérgio Zambiase, eu acho que ela é, sem dúvida nenhuma, um sinal de que a gente deve sempre
né, acreditar que a política é o caminho para a gente construir as soluções que a sociedade precisa, né? E o Sérgio, que já contribuiu muito para isso nos seus mandatos, né, está aceitando esse desafio. Nós estamos, né, ele está construindo as condições para a sua candidatura. Ele tem que deixar o programa que ele faz na Rádio Caiçara até dia 30 de junho, né, para se desincompatibilizar para concorrer, né? Nós estamos com uma expectativa bastante grande na eleição dele, e é, sem dúvida nenhuma, eu acho que um momento que nós vamos agregar a experiência que o Zambiase tem na política com a sensibilidade de quem está diariamente, cotidianamente ligado com o povo, com as pessoas que mais precisam do Estado. Presidente, a polarização, ela ajuda ou atrapalha na política? E de qual lado podemos estar? Eu acho que assim, a polarização, ela tem um papel nesse momento de deixar claro, né, os projetos políticos que cada um apresenta. E eu acho que a polarização, ela tem nuances. Eu acho que nós temos algumas os discursos mais fortes na esquerda, outros mais fortes à direita, né? E eu acho que a gente tem que buscar nos posicionarmos, sabermos em que campo em que a gente está, mas também nessa dosagem do que a gente quer construir, a gente saber que uma questão não precisa demonizar a outra, né? A gente pode dialogar com quem pensa diferente, a gente pode transigir em algumas questões que não sejam princípios, né, para construir consensos que sejam necessários para poder avançar. Hoje mesmo a gente vê o Congresso Nacional construindo consensos em algumas matérias, né, entre a oposição e o governo para poder avançar, tanto o governo quanto a oposição. Então a gente acredita que a polarização, se ela não for radical ao ponto de não ouvir, né, ela pode ser, sim, importante para definir os projetos políticos que a população claramente possa escolher. Mas o que a gente não pode perder nunca é a capacidade de ouvir, né, para poder crescer, para poder avançar e construir soluções, né, que a sociedade precisa. E, às vezes, para isso, tu precisa ouvir quem pensa diferente. Quais são os principais nomes do Podemos para a eleição desse ano? Nós temos nomes aí à Assembleia, como dos nossos 2 deputados, o deputado Ronaldo Santini e o deputado Cacá Dávila, né? Nós temos a nossa presidente do Podemos Mulher Estadual, a Deise Maranata. Nós temos o vereador Giovanni Bill, né, vereador em Porto Alegre, aqui, o vereador eleito com uma grande votação, mais de 12 mil votos. Nós temos a Maíra Lessa, lá de Pelotas, que é uma liderança importante também do nosso partido, né? Nós temos o Tony Oliveira, que é nosso vereador lá de Santa Maria, né? Enfim, mas alguns nomes ali muito promissores, pessoas que têm o Capitão Macedo, que já foi deputado estadual, também concorre conosco a deputado. Deputado federal, nós temos aí, né, eu costumo dizer, a estrela da nossa nominata de deputado federal, que é o vereador Rony Gabriel, né, que é uma jovem liderança que vem despontando aí, né, no cenário da política nacional como um líder capaz de aglutinar o pensamento, né, de direita, mas um pensamento arejado, um pensamento que consegue construir teses, analisando o cenário da política e mostrando os caminhos, né, para a sociedade. O ex-deputado Maurício de Zedric, que já foi deputado federal. Nós temos o vice-prefeito de Gravataí, o Dr. Levi, né, que é um nome muito forte, muito consistente. Nós temos o ex-deputado Marcelo Brum, também concorrendo à nossa nominata a deputado federal. Nós temos o vereador Cauê, lá de Pelotas, que é um nome também muito promissor. Enfim, nós temos uma série de companheiros. Nós temos a Regina, que é vice-prefeita de São Leopoldo, candidata também a deputada federal, né? A Corinha Molin, né, ex-prefeita de Sapiranga, esposa do ex-deputado Renato Molin, também nossa candidata a deputado federal. Então, sim, nós temos um grupo de candidatos, nomes de homens e mulheres aí muito promissor. Eu acredito que vamos fazer uma belíssima eleição. Como é que tu analisa essa disputa entre os poderes aqui no país? Eu acho que é lamentável. Eu acho que assim, o princípio da Constituição brasileira é a harmonia entre os poderes, né? Tem todo o sistema de pesos e contrapesos construído pela Constituição Federal de 88, que, se levado a cabo, ele tem condições de fazer o equilíbrio entre os poderes. Infelizmente, né, a gente vê um desequilíbrio nisso, baseado muito em cima do personalismo, de figuras, né, que estão exercendo o poder, né, e que parece que desconhecem ou propositalmente exercem um poder de forma exagerada,
né? Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem invadido competências, né, do Poder Legislativo, no momento em que cria, né, regras e normas, né, que não é o seu papel, e sim é de julgar, né, a condicionalidade das matérias. Então, eu acho que isso é muito ruim para a democracia, isso faz é um desserviço à democracia, e o Brasil precisa recuperar, né, o seu equilíbrio institucional entre os poderes, para que a gente possa voltar à normalidade, né, e cuidar dos tantos problemas que a sociedade tem. Nós mantemos inquéritos abertos, né, de forma interminável, né, incluindo pessoas para dentro desses inquéritos, como é o inquérito esse do Fim do Mundo, que a todo tempo, né, alguém que se manifesta de uma forma ou outra é jogado para dentro desse inquérito, né. Eu creio que isso não faz bem para a sociedade, isso não faz bem para a política, isso não faz bem para o nosso país. Presidente, o Podemos ele é contra ou a favor da PL da dosimetria? Nós votamos a favor do PL da dosimetria, né, entendendo que ele é fruto justamente do que nós falamos agora, né, do exercício exagerado, né, de poder por uma ou por outra parte. E a gente sabe que a pena, né, ela tem essa questão da dosimetria como um pilar básico. Né? Tu tem que medir a ofensa que foi feita do Estado e dosar a pena. E aí a gente vê situações de donas de casa, de pessoas simples, condenadas a muitos anos de prisão em regime fechado, né, por participar de um movimento lá que muitas vezes não sabiam nem o que estavam fazendo lá, né, motivados muitas vezes por aquele efeito de manada. Então, acho que fruto disso nasceu o PL da dosimetria. Eu acho que ele, nesse momento, é uma medida, né, que busca trazer um pouco de equilíbrio e de bom senso para essas situações que a todos nós não deixa confortável. Presidente, qual é a sua opinião sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro? Ele é um preso político? Eu acredito que sim. Acho que nesse momento, primeiro, a situação do presidente Bolsonaro, né, primeiro o estado de saúde que ele se encontra e a insistência, né, por parte do STF em mantê-lo em regime fechado, né, me parece exagerado. Eu não vejo assim uma periculosidade na prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eu acredito que nesse momento, né, o movimento de mantê-lo nesta situação é um movimento político e não um movimento jurídico. Então, eu acredito sim que nesse momento o Bolsonaro é um preso político. Como é que você avalia a atuação do STF hoje? Eu acho isso, acho que o STF é muito amplo, a gente dizer o STF como um todo, né? A instituição, né, tem muitos membros, tem ali os seus ministros, e há ministros que têm a sensibilidade de entender qual é o seu papel e quais são os limites constitucionais, os limites institucionais que tem. Em compensação, há decisões monocráticas, isoladas, que acabam expondo a instituição. Eu acredito na instituição, acredito que o STF é uma instituição importante e necessária para o equilíbrio da democracia, né, e que está em evidência nesse momento justamente pelo protagonismo que alguns dos seus membros procuram buscar, né, às vezes querendo até ditar normas, incluir, né, decisões que substituam o papel do legislativo. Presidente, continuando aqui, voltando à situação do Estado aqui, tem um tema que está muito sendo falado, que é das mortes das mulheres, né? Então, os feminicídios têm aumentado bastante. Como é que tu vê essa situação? O que pode ser feito hoje? De que forma os deputados do Podemos, os outros, podem colaborar para que isso diminua, pelo menos, se necessário? Eu creio assim, eu creio que essa questão do feminicídio ela é algo que independe de ideologia. Ele choca e agride a todos nós, né, porque é uma violência de forma inexplicável, né. Eu acho que a gente precisa fazer um grande mutirão, né, de todos nós nos mobilizarmos para atacar essa questão. Primeiro, né, é uma questão cultural, infelizmente.
né? Essa questão dos homens acharem que as mulheres são suas propriedades, que não aceitam muitas vezes a decisão, né, da mulher de deixá-los, isso é infelizmente uma característica cultural. Então a gente precisa, né, dentro das escolas, começar a trabalhar esse tema, né, em casa, falar claramente com os nossos filhos, né, explicando o absurdo que é isso, né, mas também a gente precisa usar nesse momento para estancar isso, um atendimento social que consiga identificar, né, e dar segurança às mulheres para que denunciem violência, porque quando o feminicídio normalmente ele é o ápice de um processo de violência que vem sendo exercido por parte, né, do homem. Então é preciso que a gente construa mecanismos sociais que possam identificar isso, né, a questão de saúde pública, porque a gente precisa também tratar essa patologia mental, né, de algumas pessoas que chegam a esse ponto, né, e também uma atividade de inteligência policial, de inteligência, né, por parte das forças de segurança para que possam evitar, né, identificar e evitar estas situações. Enfim, é um problema complexo, mas que o Estado tem que tratar emergencialmente, né, porque não se suporta mais. Todos os dias temos notícias de feminicídios, de mulheres mortas, né, e isso ofende a sociedade civilizada, ofende a cada um de nós, e isso é um tema emergencial para o país e para o Estado do Rio Grande do Sul em especial. Tem um tema também que acabou sendo bastante polêmico aqui no Estado, que foram os pedágios Free Flow. Qual é a tua opinião sobre essa tecnologia nova? Acho que assim, primeiro, pedágio, né, eu acho que é uma solução que não é nós que inventamos no Brasil nem no Rio Grande do Sul. É a solução que o mundo achou para resolver o problema da infraestrutura viária. Então, né, nós não somos contra pedágio, achamos que eles têm que existir. Tem que ser justos, né, eles têm que entregar o que está contratado, e o preço tem que ser algo que seja suportável pela população, pelo usuário da rodovia, né? Essa tecnologia do Free Flow, eu acho que ela é o futuro, ela será esse tipo de tecnologia mais do que nunca necessário para a gente poder avançar nesse processo. O que eu acho que precisa é um processo de adaptação das pessoas, poder conscientizar as pessoas do uso desse tipo de tecnologia, né, e dar prazo para que as pessoas possam se organizar para entender como funciona, né, porque uma coisa, né, daqui um pouquinho, um usuário mais idoso que tem dificuldade de compreender o que está acontecendo ali, né, ele vai ter dificuldade de poder se adaptar a isso. Então, acho que a gente precisa ter um processo de adaptação, né, para esse sistema, e aí sim, a partir desse processo, desse tempo de maturação do uso dessa tecnologia, fazer daí as cobranças e de quem efetivamente não deixa de pagar por vontade própria, não por desconhecimento do sistema. Presidente, a gente já sabe que aqui no Estado o Podemos vai estar com o Luciano Zucco. A nível nacional, para que lado deve ir o Podemos? O Podemos é um partido posicionado no centro-direita, no espectro político nacional, né? Essa discussão ainda não teve um ápice, né? A gente está vivendo os processos estaduais de montagem das nominatas, de organização das coligações estaduais, e nós vamos ter um momento de discussão disso, né, nos próximos dias aí com a direção nacional, com a nossa presidente, deputada Renata Abreu, né, que já tem nos sinalizado que em breve teremos esse momento de discussão sobre esse tema, mas ainda não há, por parte do Podemos, uma definição, né, de que candidatura apoiará, de que forma estará na eleição. Mas deve ir para o lado da direita, porque a direita tem 3 candidatos? Né? Eu acredito que sim, não há nenhuma chance do Podemos estar com a esquerda, estar com o presidente Lula, né? Nós estaremos certamente junto a uma das candidaturas, né, do centro-direita, da direita, que represente, né, e aceite como uma das suas propostas, né, o que o Podemos pensa com relação ao Brasil. E o que o senhor acha na questão nacional? 3 candidaturas de direita contra uma de esquerda. A direita chega forte ou enfraquecida pela divisão? Eu não acredito em enfraquecimento, eu acho que é uma eleição de 2 turnos. Né? Eu costumo dizer, eu particularmente acredito que é muito melhor passar para o segundo turno tendo que juntar
né, do que passar para o segundo turno sem ter quem declare apoio, né? Então, acho que há um entendimento entre as candidaturas de centro-direita e de direita que estarão juntas no segundo turno, seja quem for o representante desse projeto, né, que passe para o segundo turno. Então, eu creio que nesse momento é importante, sim, né, porque o primeiro turno eu acho que é isso, é aquele momento em que tu pode, né, votar em quem, olha, mesmo que eu não vá para o segundo turno, eu tenho a opção de votar neste candidato ou naquele que eu sinto que me represente mais. Então, a minha leitura nesse momento é que é importante. Eu acho que isso aglutina projetos, aglutina votos, e no segundo turno esse time estará junto. Presidente, se algum dos nossos seguidores que estiver assistindo aqui essa nossa conversa quiser se filiar ao Podemos, como é que faz? Muito fácil. Entrar no site do Podemos, podemos.org.br, ali tem a ficha de filiação, preenche, dá o ok e está afiliado ao partido. Isso vai, é claro, essa ficha passa depois pela análise ali do compliance do partido, mas essa é uma forma muito prática, muito rápida de se filiar, ou então pode procurar o nosso diretório aqui na rua Caldas Júnior 345, né, que é a sede do Podemos aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter prazer de recebê-los lá para fazer esse ato importante de filiação, que é um ato de civismo, um ato, eu acho, de compromisso com o Rio Grande e com o Brasil. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no nossos estúdios, estúdio SZ Work, onde o Porto Alegre Oficial grava todas as suas entrevistas, podcasts. Então você que por acaso está pensando em fazer um podcast, o assunto que for, divulgar sua marca, seu produto, bater um papo com os colegas, já sabe, SZ Work aqui na Andradas 860, a melhor estrutura para o teu podcast. Muito obrigado, presidente, pela presença. Obrigado, eu que agradeço e quero testemunhar que a estrutura realmente é fantástica aqui. Eu já estou querendo criar um podcast para vir para cá, né, só para poder conviver com esse espaço super agradável aqui. Agradeço imensamente a oportunidade e a generosidade de vocês de nos darem esse espaço aqui e fico à disposição para que a gente possa debater mais sobre o Rio Grande e sobre o Brasil. Nós agradecemos, o espaço está aberto também do Porto Alegre Oficial para as demandas positivas da cidade, do estado e também do país, né? Eu sou o jornalista Albano Gado, nós estivemos aqui com o presidente do Podemos Estadual do Rio Grande do Sul, Everton Braz, e muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.